estou dando continuidade à série Dons do Espírito Santo, e nesse ensino, estarei falando do dom da visão espiritual. Alguns irmãos em dúvida já me perguntaram se quem tem o dom da visão espiritual vai ver anjos e demônios todos os dias. Eu irei explicar mais para frente com versículo bíblico. O dom da visão espiritual não é citado em Coríntios igual aos outros dons. Mas o fato de o apóstolo Paulo não citar esse dom em suas cartas, não significa que não foi distribuído à igreja. O dom da visão é um dos dons tão antigo, que a sua evidência começa no livro de Gênesis quando Abraão e Jacó tiveram visões com anjos. E para não dizer que o dom da visão é um dom do Antigo Testamento, e que não está nas cartas dos apóstolos para a igreja, o Novo Testamento já começa com Maria tendo uma visão com um anjo que disse que ela teria o Messias em seu ventre. O sacerdote Zacarias também teve uma visão com um anjo que anuncia o nascimento do seu filho João Batista. E já na era da igreja, tendo Pedro como apacentador do rebanho de Jesus, o apóstolo Pedro teve uma visão sobre os animais proibidos de comerem que foram abençoados por Deus. Observe que Pedro já estava na graça quando teve essa visão. O fato de o apóstolo Paulo não falar do dom da visão como uma dádiva do Espírito Santo em sua carta, não significa que esse dom não faça parte do ministério da igreja. O dom da visão começou a se manifestar no Antigo Testamento antes da lei, quando a lei mosaica entrou em vigor. E esse dom foi manifestado no Novo Testamento antes de Jesus nascer. Se manifestou no ministério de Jesus, quando viram uma visão da pomba descendo sobre Jesus em seu batismo. E também na era dos apóstolos o dom da visão se manifestou. É o dom mais antigo do mundo, e ainda se manifesta em nossos dias. O rei Davi já ansiava por esse dom para ver as maravilhas de Deus. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Irei falar do dom de visão espiritual do Novo Testamento, e como essa arma foi importante. Falarei das visões com os anjos. A visão do sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias entrou no templo para cumprir a sua função sacerdotal, e viu o anjo Gabriel que prometeu um filho que nasceria de sua esposa estéril, e ainda falou como seria o ministério do seu filho na terra. Depois de o anjo entregar essa promessa, o sacerdote Zacarias ficou mudo. Lucas 1 versículo 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 e 22. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te estas alegres novas. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. A visão do pai de Jesus, José, o pai de Jesus, também teve uma visão com um anjo que veio alertar dos planos de Herodes para matar Jesus. Mateus 2 versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A visão das mulheres. Outro fato de visão com anjo, foi as mulheres que foram no sepulcro de Jesus Cristo. Viram os anjos que tinham removido a pedra. Lucas 24 versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 e 23. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos?
não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos dizendo que ele vive. Mateus 28 versículo 1 ao 5. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. A visão que Pedro, Tiago e João tiveram com Moisés e Elias ao lado de Jesus. Mateus 17 versículo 4. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Irei sair do dom de visão espiritual, para explicar essa aparição de Moisés e Elias. Depois vou retomar o ensino das visões. Eu considero uma visão espiritual, até porque Elias e Moisés fazem parte da eternidade. A fumaça quando encobriu os 3, só Jesus que ficou. Mas Elias e Moisés desapareceram. Esses homens são da eternidade e não pertencem à terra. Quando a teologia afirma que eles irão voltar da eternidade e morrer na terra, está apoiando o espiritismo. Esse negócio de pessoas voltarem da eternidade para reencarnar e morrer de novo é antibíblico. Moisés morreu, embora não tenha encontrado o corpo dele, mas a sua matéria foi guardada pelo anjo para a ressurreição, enquanto seu espírito ascendeu ao céu. Moisés não podia ressuscitar primeiro que Jesus, porque Cristo venceu a morte, e por isso ele ressuscitou primeiro, e foi o primogênito dos mortos por ter sido o primeiro a ressuscitar. O corpo de Moisés foi guardado para ressuscitar depois de Jesus. Tanto Moisés quanto a igreja esperaram Jesus ressuscitar primeiro sendo o primogênito dos mortos, para depois os demais ressuscitarem. Quem apareceu para Jesus não foi o corpo de Moisés, e sim o espírito dele. Por isso que Moisés não pode vir, porque o seu corpo morreu e foi guardado para a ressurreição. Moisés não vai ressuscitar para morrer outra vez. Ele não vai vir para a terra para esse propósito. A teologia que ensina que Moisés vai retornar dos mortos, é a mesma coisa de apoiar o espiritismo. Afinal, qual é a diferença entre um espírito de um morto reencarnar e nascer de novo na terra? Para uma doutrina que diz que Moisés, que faleceu há mais de 2000 anos atrás, irá descer na terra, observe que isso é idêntico, pois fala de retornar dos mortos contrariando a palavra de Deus, que diz que quem morre segue-se o juízo. Hebreus 9 versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E mesmo que fale que o profeta Elias não morreu e está vivo, e por isso vai descer para morrer, Moisés morreu na terra, mas goza da vida eterna igual Elias. Não existe diferença. Eternidade sempre será eternidade subindo em vida sem provar da morte, ou se morrer e subir. O que temos que entender é que a eternidade é igual à travessia do Mar Vermelho. Uma vez que se atravessa para o outro lado, não pode mais voltar. Elias não morreu, mas atravessou para a eternidade, e vive com todos os santos que morreram na terra. Então o Elias faz parte do mundo daqueles que partiram e não podem mais voltar. É como se Elias tivesse morrido na terra, porque faz parte da eternidade e não pode mais morrer. Falar que Elias precisa morrer na terra porque não provou da morte, e ensinar que esse homem irá voltar, é apoiar o espiritismo. Lucas 16 versículo 26 ao 29. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão,
Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. No versículo 26 fala que existe um abismo que impede que pessoas de mundos espirituais diferentes venham transitar de um lado para o outro. Existem diferentes abismos que impedem a passagem do céu à terra, e do inferno à terra. As bruxas chamam esses abismos de barreiras espirituais. O versículo é claro quando diz que existe uma barreira espiritual que impede das pessoas que estão na eternidade ultrapassarem. Na feitiçaria, os grandes bruxos sabem que entre a terra e o céu existe uma barreira espiritual que impede que os humanos descubram o inferno. E também impede que as almas que estão no inferno subam para a terra. Os cientistas nunca irão achar a localização do inferno, porque existe uma barreira espiritual, e as almas não podem subir para a terra por causa dessa barreira espiritual. Por isso que não existe almas de pessoas que já morreram, assustar as pessoas em casas mal assombradas. Todo tipo de assombração em casas ou locais são atividades demoníacas. A barreira espiritual não deixa as almas saírem do inferno. Existe a porta de entrada para o inferno, mas não existe a saída. Jesus tem a chave e fechou essa porta. Apocalipse 1 versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As portas do inferno foram abertas para alguém ouvir os gritos, e a audição espiritual de um ateu foi aberta para que cresce na eternidade. Teve um cientista russo, Dr. Azakov, e que ouviu gritos do inferno quando fazia perfurações na terra. Nesse caso Deus abriu a audição espiritual, para que relatassem ao mundo a existência do inferno. O Dr. Azakov, sendo ateu, passou a acreditar na existência do inferno, mas mesmo ouvindo, a barreira espiritual entre a terra e o inferno não permitiram de eles chegarem até o inferno. Existe também uma barreira espiritual entre a terra e o céu, e a prova é que os cientistas que estudam os astros e os planetas sempre estão descobrindo algo novo no espaço sideral, mas não descobrem o reino celestial. A mesma coisa são os astronautas que visitam outros planetas e já pisaram os pés em outros planetas, mas nunca acharam o reino celestial. Existe uma barreira espiritual entre o céu e a terra. Nem os demônios conseguem entrar no céu, e nenhum pecador entrará. Só os salvos entrarão, pois os portões celestiais se abrirão para esses, até para casos de arrebatamentos de espíritos. Só entra lá no reino celestial quando um anjo está ao lado da pessoa para mostrar o reino do céu, ou quando o próprio Jesus quer mostrar. O que quero dizer é que existe uma barreira espiritual entre os dois mundos. Existe uma barreira espiritual entre o céu e o inferno. As almas condenadas não podem passar para o céu, e nem os santos salvos podem entrar no inferno. Essa barreira espiritual do inferno só abre para os demônios subirem à terra. 1 Samuel 28 versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. A palavra vejo deuses subirem da terra, não está falando de almas de pessoas, pois os deuses são sinônimos de demônios, imagens de esculturas de deuses. Quem adora, está adorando a demônios. Perceba que a barreira espiritual do inferno se abre para os demônios subirem, e não para as almas subirem. No céu existe uma barreira espiritual que os salvos não podem retornar. Então esqueça que Elias irá voltar para a terra. Nenhum salvo que morre hoje voltará para a terra. Ninguém que está no céu voltará à terra para evangelizar e salvar as almas. Lucas 16 versículo 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Observe que Lázaro está na eternidade, e Abraão não o deixou voltar à terra para pregar a palavra aos irmãos e familiares do rico, porque existe uma barreira espiritual que não deixa quem está na eternidade voltar à terra. Elias, Moisés e Enoque estão na eternidade, e também não podem retornar à terra para pregar o evangelho e salvar as almas. Se Deus não permitiu Lázaro de retornar, por que irá permitir Elias,
Moisés ou Enoque de voltarem à terra. O que Abraão falou para o rico. Eles têm Moisés e os profetas, é a mesma coisa do dia de hoje. Existe a igreja e os seus comissionados para pregarem o evangelho, sem precisar de fazer Elias ou Enoque descerem para a terra. Outros falam que é Enoque que vai descer à terra para fazer a obra com Elias. Dizem que eles não provaram da morte e têm que morrer. Elias e Enoque estão vivos há mais de 2000 anos, o que significa que os seus corpos já não são mais mortais para viverem tudo isso. Eles estão na eternidade gozando a vida eterna, porque só existe duas eternidades, o céu e o inferno, e não existe outro lugar para quem parte do planeta Terra. Elias e Enoque estão no céu, e os seus corpos eternos não podem morrer. Eu fico imaginando Elias, Enoque ou Moisés sendo eternos descendo do céu para morrerem pela humanidade. Só existe um homem do céu que é eterno e desceu à terra para morrer pela humanidade, e se chama Jesus Cristo. E não haverá mais ninguém do céu que irá sair da eternidade e morrer na terra por amor ao povo. A barreira espiritual não deixa que os humanos que partiram para o céu, desçam para evangelizar. Só os anjos é que podem descer para a terra, igual o anjo Gabriel desceu para revelar a Daniel, igual o anjo que desceu para lutar com Jacó, igual os anjos que apareceram para Abraão, Gideão, o sacerdote Zacarias, Maria mãe de Jesus e outros. Os anjos descem e sobem, pois a barreira espiritual não pode impedir de eles virem para a terra e entrarem no inferno, porque esses mensageiros estão trabalhando para Deus de dia e de noite. Quando Elias e Moisés apareceram a Jesus no monte, mesmo não sendo anjos, esses dois profetas ultrapassaram a barreira espiritual que impede que os humanos desçam à terra. Elias e Moisés sabem que quem morre não pode mais pregar a palavra para as almas, e eles jamais iriam descer à terra desobedecendo a Deus. Se eles desceram à terra, foi porque o próprio Deus mandou visitarem a Jesus para confirmar que ele era o Messias. O fato de Elias e Moisés visitarem a Jesus, não dá base para o Espiritismo, que diz que as almas dos mortos retornam à terra para entrarem em contato com os seus familiares. Temos que lembrar que Elias e Moisés não retornaram à terra para pregar o Evangelho, e nem para entrar em contato com os seus parentes ou descendentes do meio do povo de Israel. Elias e Moisés visitaram o Messias, o Salvador do mundo. Então não era qualquer pessoa que eles visitaram, e sim o Filho de Deus. Deus concedeu essa visitação, porque se tratava do próprio Jesus que é divino. Se fosse qualquer profeta, não liberaria essa visita, pois os que partem da eternidade não podem mais retornar à terra para comunicar. Voltando a falar da visão espiritual dos discípulos, Pedro, Tiago e João viram Elias e Moisés confirmando que Jesus era o Messias. Jesus disse para não falar da visão, e só relatar depois que ele ressuscitasse, porque Jesus não quis que falasse a visão, porque os fariseus queriam matar Jesus. E se os discípulos relatassem que Elias e Moisés estavam ao lado de Jesus, iria testificar que era o Messias aprovado por Deus. E isso levantaria uma grande ira nos fariseus que iriam tentar matar Jesus, antes do seu ministério completar. Só poderiam falar da visão com Elias e Moisés depois que o ministério de Jesus fosse consumado. Aí não teria mais perigo de ele ser perseguido, já que venceu na cruz. Mateus 17 versículo 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo-os do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: A ninguém conteis a visão,
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. A vinda de Moisés e Elias à terra só foi para uma missão específica ligada a Jesus. E não significa que irão pregar a palavra, pois Deus sempre levantou profetas para pregar e nunca precisou de trazer os que já estão na eternidade para pregar o Evangelho. Sobre a visão dos magos do Oriente. Quando Jesus nasceu na manjedoura, os pastores que estavam ali perto tiveram uma visão, e viram multidões de anjos ao redor do Messias nascido. Os anjos vieram visitar o Salvador do mundo. E Deus abriu a visão espiritual de alguns para ver os anjos. Lucas 2 versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Deus abre a visão espiritual dos discípulos para reconhecer a Jesus. Lucas 24 versículo 14 ao 20, e do 30 ao 35. E iam falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele o desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão, quando Jesus morreu e os discípulos tiveram a fé abatida, e os olhos deles estavam fechados. Anjos já haviam se revelado às mulheres e ainda não tinham se revelado aos discípulos. As suas visões espirituais estavam fechadas e tinham que abrir, para que a sua fé aumentasse. Os discípulos pensavam que Jesus tinha sido derrotado ao ser crucificado na cruz, e já não tinham mais esperança. Jesus estava ao lado dos discípulos, e eles não o reconheceram mesmo tendo o Mestre caminhado ao seu lado. Jesus, ao ressuscitar da cruz, tinha vencido a morte, mas o seu corpo ainda não estava glorificado, então a sua aparência era a mesma. Mas existia uma venda espiritual nos olhos daqueles discípulos, que mesmo vendo Jesus não estavam reconhecendo, até que Jesus, ao partir o pão, a lembrança daquela ação fez com que as suas visões espirituais fossem abertas, e logo conheceram a Jesus. Quem iria imaginar que um homem que foi crucificado estaria ao seu lado conversando e partindo o pão? A venda espiritual que estava nos olhos daqueles discípulos, que mesmo vendo não estavam reconhecendo, isso existe no mundo espiritual. Eu já ouvi falar de um rapaz que estava marcado para morrer. Esse rapaz tinha ido em uma igreja e pediu oração para o pastor, e naquela mesma noite estavam armando um laço de morte contra a vida daquele jovem. Os homens sanguinários estavam esperando o rapaz passar pela estrada para o matar.
O rapaz, depois que pediu oração ao pastor, passou pela estrada, e os homens sanguinários, mesmo vendo, não o reconheceram, e ainda deram boa noite pensando que era outro homem. Naquele momento Deus colocou uma venda espiritual nos olhos daqueles homens para verem, e não o reconhecerem. Também existe uma parte do cérebro humano onde guardamos as lembranças, e se essa parte for danificada não iremos se lembrar. Acidentes de carro quando a pessoa bate essa parte do cérebro, e também acidente vascular cerebral que é o derrame na cabeça. Deus pode ter apagado da memória dos bandidos a imagem do rosto do rapaz, naquele momento apagando as lembranças para fazer o jovem escapar das mãos daqueles homens. Isso é uma possibilidade que Deus trabalha. Já no caso de Jesus, podia ter acontecido das lembranças e da imagem de Jesus ter desaparecido das mentes dos discípulos naquele momento, para não se lembrarem do Mestre mesmo tendo caminhado juntos, e só depois a parte do cérebro se ativar, e eles se lembrarem do rosto de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro porque eles estavam caminhando pelo caminho e falavam de Jesus, que era sinal de que se lembravam dele. Então essa possibilidade de que as lembranças foram apagadas de suas memórias para não reconhecerem o Mestre é descartada. E a própria palavra diz que eles só reconheceram a Jesus, porque as suas visões espirituais foram abertas. Ou seja, as suas visões espirituais e carnais estavam fechadas. As duas visões foram fechadas por Deus. Por isso não o reconheceram, e só depois foram abertas as suas visões, e porque as visões deles foram fechadas se Jesus não era espírito. Lembrando que mesmo que Jesus não fosse um espírito, e estivesse em seu corpo imortal, eles não enxergariam por causa da venda espiritual que fechava os seus olhos carnais. Jesus tinha vencido a morte e ressuscitou dos mortos e já era um imortal. Jesus já não tinha mais o corpo da morte. Portanto, Jesus era um homem sobrenatural igual um espírito, mesmo não sendo um espírito. Jesus não era um espírito porque o seu corpo não morreu liberando a sua alma para vagar. Jesus ressuscitou com o seu corpo ferido e tinha as marcas dos cravos em suas mãos, como prova de que ressuscitou dos mortos. Jesus estava em corpo, alma e espírito quando apareceu aos seus discípulos, e não era apenas um espírito igual aos anjos e demônios. Jesus estava em sua forma física, porém sobrenatural e vestido de incorruptibilidade. Ou seja, a sua carne não pode se desintegrar e nem ser ferida. Era normal os discípulos não o reconhecerem, já que não era mais mortal, mas sobrenatural igual um espírito. E Deus abriu a visão daqueles discípulos para ver o Jesus imortal. Os discípulos não reconheceram a Jesus, não foi por ter a mente danificada fazendo as lembranças e a imagem de Jesus desaparecer. Mas eles não reconheceram a Jesus porque tiveram as suas visões fechadas, e depois foram abertas para reconhecer, tirando a dúvida se receber o dom da visão. Vai ficar o dia inteiro e todos os dias vendo anjos e demônios? A resposta é não, porque do mesmo modo que Deus fechou os olhos espirituais desses discípulos para não reconhecerem Jesus, Deus fecha os olhos espirituais de quem tem o dom da visão para que não veja. Amados, não é tudo que Deus quer mostrar. Tem coisas que Deus não quer que os nossos olhos vejam, para que não cause espanto. Deus revela algumas coisas, e por isso abre os olhos espirituais, e outras coisas Deus deixa em secreto para que não vejam. Imagina um crente ficar com os olhos espirituais abertos o dia inteiro, e todos os dias vendo demônios na rua, no mercado, na empresa, ao redor de sua casa e dentro de casa. Com certeza esse irmão iria ficar com problemas psicológicos, pois somos de carne e não podemos viver no mundo espiritual 24 horas por dia sem parar. Além de desgastar a sua mente, faz você viver mais no mundo espiritual do que no mundo terreno. Somos de carne e também precisamos trabalhar, fazer faculdade e outras coisas que cabem a todos os seres mortais. Só viveremos 24 horas sem parar quando formos espíritos, ou seja, quando deixarmos esse corpo e vivermos no mundo espiritual. O próprio Deus, reconhecendo nosso limite, não vai deixar os nossos olhos espirituais abertos 24 horas, pois Ele sabe que o nosso corpo físico cansa.
Deus abre os olhos espirituais quando for necessário, para mostrar algo importante. Nos momentos de guerra espiritual, quem tem o dom de visão, Deus abre os olhos espirituais para ver os seus inimigos espirituais se aproximando. Quem tem o dom da visão, fique despreocupado, porque essa arma só será ativada na hora da guerra. Falarei sobre visões com os anjos de Deus. Cornélio teve a sua visão espiritual aberta e ficou espantado ao ver o anjo de Deus. Atos 10 versículo 1 ao 5. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O apóstolo Pedro teve uma visão com uma luz resplandecente, que dela saía um anjo que tocou em Pedro, e as cadeias caíram ao chão. Atos 12 versículos 5 ao 9. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando o apóstolo Pedro estava desanimado, com temor de cair nas mãos dos soldados romanos, sua visão espiritual se abriu, e ele pôde ver que um anjo estava ao seu lado. O anjo veio visitar e confortar Paulo. Atos 27 versículos 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Falarei sobre visões simbólicas. O apóstolo Pedro teve uma visão espiritual com animais que a lei judaica proibia de comer, e Deus purificava aqueles animais, pois o sangue da cruz do Calvário purificou toda a carne, sendo de animais, e de humanos também. A visão dos animais proibidos era simbólica, e representava os gentios que Deus havia adotado como os seus filhos. Pedro entendeu aquela visão dos animais que eram imundos representando os gentios, e foram purificados. E agora já não existia mais separação entre os judeus e outras nações. Todos estavam ligados pelo sangue de Jesus, e tinham o mesmo acesso a Deus igual aos judeus. Atos 10 versículo 9 ao 15. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Mais uma prova de que o arrebatamento de sentidos é bíblico, e além de estar no Antigo Testamento, também está no Novo Testamento, e esse dom faz parte da igreja. O sentido da visão de Pedro foi tirado, e ele viu o céu aberto, e um vaso como se fosse um grande lençol descendo para a terra, e as suas quatro pontas é a remissão direcionada aos quatro cantos da terra. Pedro, ao ter a visão, não estava entendendo, e resistiu visitar Cornélio por ele não ser um judeu.
porque Pedro duvidou daquela visão da parte de Deus, porque a visão contrariava as leis judaicas que proibia a aproximação com os gentios. Quando recebemos uma visão que contraria uma doutrina que acreditamos, ficamos sem querer acreditar e até resistimos. A visão de Pedro não estava contrariando a graça, pois Jesus veio para a humanidade inteira, mas a visão de Pedro contrariava a sua tradição, e a doutrina do sistema judaico que ele cresceu acreditando. Às vezes nas próprias igrejas, tem as doutrinas humanas que não estão de acordo com a Bíblia, e crescemos ouvindo que são os dogmas eclesiásticos da casa de oração. É o caminho certo a seguir, e quando temos uma visão que vai contra tudo aquilo que aprendemos, a nossa consciência reluta para não aceitar a visão de Deus, e até pensamos que não é Deus mostrando a visão, por frustrar aquilo que crescemos ouvindo. E Deus sempre nos ensina a ser como Ele é. Deus ensina a sermos mais espirituais e a sair da religiosidade que é acrescentada em nós, mas só causa divisão e preconceito. Deus estava ensinando a Pedro o perigo da religiosidade em pensar que só o povo de Israel era salvo. Deus estava ensinando a Pedro para não ter preconceito com Cornélio por não ser do povo de Israel, e pregar a palavra para ele, e unir-se como um irmão e fazer parte do mesmo corpo. Atos 10 versículo 17 ao 20. Mesmo Pedro relutando em visitar Cornélio, ele obedeceu à voz de Deus e foi visitar, pois a voz do Espírito Santo confirmou que a visão que ele teve foi da parte de Deus. Falarei sobre as visões de Paulo. O apóstolo Paulo teve uma visão que as pessoas de uma cidade pediam ajuda para ele, mas essa ajuda não era de alimento. A ajuda era um socorro para salvar as suas almas. O alimento não era para o corpo, mas o alimento espiritual que tanto eles precisavam. Atos 16 versículo 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo teve outra visão que dizia para pregar o Evangelho a outra cidade. Atos 18 versículo 9 a 11. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. As visões de Paulo eram como se fosse um mapa que indicava o lugar certo para onde ele tinha que viajar. Paulo não era guiado pelos homens, sendo enviado por igrejas que mandam o crente pregar o Evangelho em qualquer lugar sem pedir direção a Deus. Paulo era como um navio guiado em alto mar para o destino certo. Deus o enviava para os lugares onde precisava pregar o Evangelho, onde tinha colheita de almas. Nos dias de hoje a igreja dá um curso missionário, e envia o crente para o lugar que o pastor deseja fazendo seus caprichos, e às vezes o lugar não tem colheita de almas, e ainda o missionário passa por provas de perseguição, porque não orou a Deus pedindo se aprovava a missão, e também não estava pronto para ir. Curso de missão ou teologia não prepara ninguém para uma missão. O que prepara é joelho no chão. A visão de Ananias. Ananias teve uma visão de orar pela cegueira de Paulo, um homem que nunca chegaria perto se não fosse a visão confirmada. Atos 9 versículos 10, 13 ao 15. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe porém o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Perceba o temor de Ananias pela vida dos cristãos que Paulo assassinou. Estevão foi uma das vítimas desse perseguidor. Mas se Deus mandou, ele vai livrar das mãos do homem sanguinário. Agora, quando Deus não envia, a pessoa sofre as consequências e pode até morrer. E se Deus pediu para orar por um homem sanguinário, é porque vai ter operação. Diferente de sair pela vontade própria e ir orar por um muçulmano sem Deus mandar, e em troca receber a morte pela mão de um muçulmano.
Teve um caso de um crente que estava em um lugar, e teve um assalto, e ele tentou pregar o evangelho para os assaltantes se converterem. Mas os homens estavam em uma adrenalina, não iriam ouvir a palavra de Deus em um momento que poderiam ser presos. Os assaltantes acabaram atirando no rapaz que pregava o evangelho para eles. Se fosse Deus que tivesse autorizado o pregador para falar da sua palavra naquele momento, os assaltantes iriam se arrepender, se converter e se entregar à polícia, e mesmo que eles atirassem no cristão, a arma iria falhar, ou o anjo de Deus iria desviar aqueles tiros. O crente morreu por querer fazer uma missão perigosa em um momento que não era para fazer, estava fora da direção de Deus, e pregou usando a sua própria vontade agindo por impulso e não conseguiu converter ninguém, e ainda condenou a sua alma por atentar a Deus, pensando que receberia o livramento ao enfrentar os assaltantes. Foi em um vídeo no YouTube esse caso, não me lembro se era um assaltante ou mais de um, mas já tem muitos anos esse vídeo. Ananias orou por Paulo, homem sanguinário, mas foi porque Deus mandou. Se não tivesse mandado, Ananias, sabendo que Paulo era matador de cristãos, não teria ido. Então existia uma direção divina para a conversão de Paulo. Mas muitos crentes sem direção acabam pagando o preço, e até são assassinados, pois não vivem a sã doutrina e não conseguem ter a direção de Deus, porque o Espírito Santo está longe por causa do pecado. E sem estar na graça o diabo ceifa a vida de missionários rebeldes, por terem a ousadia de levar o evangelho a lugares que os demônios nem querem ouvir a falar de Jesus naquele território que eles marcaram. A visão de Paulo. Nesse versículo de Ananias aconteceu a conversão de Paulo, que teve uma visão de uma luz resplandecente que o cercou, e a sua claridade foi tão forte que o cegou. Atos 9 versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Atos 26 versículo 12 ao 13. Sobre o que indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Seus olhos espirituais foram abertos para ver a glória de Deus. A visão de Paulo foi aberta, e ele viu a Jesus. Atos 26 versículo 14 ao 19. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não só a visão espiritual de Paulo se abriu, mas a audição espiritual também se abriu, e ele ouviu a voz de Jesus. Atos 9 versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, perseguidor de cristãos, se chamava Saulo, e hoje na internet está cheio de Saulos que perseguem os que têm o testemunho de Jesus. E mesmo Paulo estando cego sem conseguir enxergar por causa da luz que o cercou, embora os seus olhos carnais estivessem cegos, a sua visão espiritual se abriu, e ele foi guiado até a casa de Ananias para receber oração. Mesmo cego, os seus olhos espirituais o guiaram até a casa de Ananias para receber a cura dos olhos de carne. Atos 9 versículo 12, 17 e 18. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado.
Caíram-lhe as escamas da cegueira espiritual farisaica, a cegueira da religiosidade que não deixava crer nos cristãos, a cegueira de não ser um seguidor de Jesus. Essa cegueira de Paulo era do entendimento. Ele estava preso a dogmas religiosos, aos ensinos do partido dos fariseus, partido que só sabia dividir o povo e colocar os judeus contra Jesus, e depois contra os apóstolos. Hoje em dia muitos estão presos a dogmas religiosos, e não aceitam as revelações de Deus por não fazer parte dos seus dogmas que eles mesmos criaram. Vivem igual Saulo, só dando chicotada nos cristãos que se desprenderam dos dogmas religiosos, e aprenderam a não aceitar a divisão que está no meio do povo. Tem dogmas que não creem em dons, e tem dogmas que não aceitam o mover de Deus na igreja. Escamas espirituais dos dogmas que não deixam aceitar o poder de Deus. Criticam os sinais de Deus? São críticos, pois os dogmas bloquearam as suas fés, e isso é uma barreira que impede de ver a glória de Deus. E enquanto não sair dos dogmas religiosos nunca terá a glória de Deus. Paulo estava preso nos dogmas dos fariseus, e quando ele saiu da religiosidade e renunciou aos dogmas para aprender com Cristo, a sua vida espiritual progrediu muito. Quando Ananias orou por Paulo, as escamas da cegueira religiosa caiu, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ainda foi batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Paulo foi revestido do poder de Deus para pregar o Evangelho. A religiosidade impedia de ele ser cheio do Espírito Santo. Os dogmas farisaicos não deixavam ele ser batizado com o Espírito Santo. E às vezes, para você voar da gaiola e seguir em direção às alturas, e voar cada vez mais alto para ter o caráter mais parecido com o de Jesus, ser cheio da graça e ter a unção, é preciso sair da prisão religiosa dos dogmas humanos. Paulo começou a ter visões espirituais com os anjos quando saiu da prisão dos ensinamentos dos fariseus, e até foi arrebatado ao terceiro céu. Olha a evolução que ele teve em sua vida espiritual quando foi liberto. Caíram-lhe as escamas da cegueira espiritual, que abriu os olhos do entendimento daquilo que Deus queria em sua vida. Saíram as escamas da religião, e abriu a visão espiritual para ver a glória de Deus. Falarei de uma visão apocalíptica do fim dos tempos do apóstolo João, Apocalipse 9 versículos 7 ao 10, e 17. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. As características dos cavalos são cabeças de leões, de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. São cavalos híbridos que não existem em nosso mundo natural, mas existem no mundo espiritual. Mas para os crentes incrédulos vão falar que é heresia, porque não existe em nosso mundo. A Disney e os filmes de Hollywood copiaram essas aparências híbridas e colocaram nos filmes revelando o mundo espiritual, mas com o objetivo de fazer daquilo que é real em ficção. Então, quando alguém fala de uma visão falando das características dos demônios, o crente incrédulo associa aos filmes de Hollywood, e zomba dizendo que está assistindo muito filme. Na Grécia Antiga já existia a estátua de animais híbridos. Exemplo é o Minotauro, parte homem e parte cavalo. Isso é um demônio no mundo espiritual. E algum grego teve a visão e relatou as características para que fosse feito estátua e criação de lendas e mitos. Essa criação de lendas e mitos com esses tipos de demônios transformam a realidade do mundo espiritual em fantasia. É isso que os demônios querem que você acredite, que o mundo espiritual é uma fantasia, não passa de um mundo fantástico, e que os demônios não passam de ficção criada por homens para dar entretenimento no cinema e na televisão.
E você que se diz cristão e zomba da visão chamando de mitos e fábulas, é tão ignorante quanto um ateu. Não existe diferença, porque ao insultar uma visão de fábula só porque as características de um demônio são iguais ao da televisão, quando você chama de fábula e lenda esse tipo de visão, você está atacando a própria escritura, pois Daniel teve visões com leopardo híbrido, dragão híbrido, urso híbrido e leão híbrido. João na ilha de Patmos teve visões com dragões híbridos, cavalos híbridos, demônios híbridos. Ezequiel teve visões com os anjos da parte de Deus cheio de olhos pelo corpo, anjos que não tinham formosura igual aos anjos que apareceram na casa de Ló, igual ao anjo que lutou com Jacó. Os anjos que Ezequiel viu eram uma mistura de animais com muitos olhos, anjos híbridos, mas da parte de Deus. Esses tipos de visões acontecem em nossos dias, e você que é um crente crítico, que chama de fábulas as visões dos servos de Deus, você está chamando a Bíblia de um livro de fábulas e mitos, ao criticar as visões de algum irmão que são parecidas com as visões da Bíblia. Se formos pensar assim, que não devemos ter visões com anjos e demônios híbridos por ser fábulas, então a Bíblia é o maior livro de fábulas do mundo, porque desde o livro de Gênesis você já vê a serpente falando igual uma pessoa. 1 Coríntios 2 versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mesmo estando congregando na igreja há muito tempo, muitos ainda estão na carne e se comportam como os ímpios. Mesmo que o trigo esteja 40 anos congregando em uma igreja, o joio também está 40 anos ou mais congregando, porque a Bíblia diz que tanto o joio quanto o trigo sempre estão juntos dividindo o mesmo espaço, e só serão separados no dia da colheita de Deus. Independentemente de ser pastor, bispo ou apóstolos, não importa o cargo, isso não irá fazer ser espiritual, pois o joio não escolhe o tipo de cargo. Pelo contrário, o joio já está ocupando todas as funções dentro da igreja. João na ilha de Patmos foi o que teve mais visões com seres sobrenaturais que são estranhos aos nossos olhos, e que o cinema já está adaptando. O apóstolo João já estava tendo visões apocalípticas naquele tempo, e nós estamos no tempo do Apocalipse. Então não se assuste se alguém nos dias de hoje ter visões com demônios que têm essas aparências de várias misturas. Tem pessoas que cometem pecados 24 horas ao abrir a sua boca e falar daquilo que não sabe, e de experiências que nunca viveu. Até para gravar um vídeo de doutrina comete pecado, ao sair do foco da palavra para entrar em guerra com coisas que não é da sua área ministerial. Um vídeo que deveria ganhar muitas almas e alertar as pessoas, acaba sendo uma mistura de doutrina com crítica e acusação. Já não é mais um ensinamento santo. A pureza da pregação é manchada com uma difamação ministerial, e esse tipo de pregação não tem efeito no mundo espiritual e perde a sua essência. E nenhuma alma irá se converter. Isso é um alerta para que vocês que me ouvem não sigam esse tipo de conduta que Deus reprova, a religiosidade que Jesus abomina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Estarei dando continuidade ao dom de visão espiritual parte 2, e dessa vez, eu irei falar como foi a atuação desse dom no Antigo Testamento, mesmo sem o Espírito Santo estar disponível a todos no Antigo Testamento. Somente para alguns o Espírito Santo foi dado no tempo da lei. Mesmo assim, esses que receberam a visão espiritual, foram usados terrivelmente com esse dom. Foi uma grande arma de guerra esse dom, na qual irei falar nesse ensino. Juízes 6 versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: "Ah, Senhor Deus", pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." Gideão teve a sua visão espiritual aberta e viu o anjo de Deus. Gideão nunca tinha visto um anjo face a face, e ficou admirado com a visão. É isso que acontece no mundo espiritual, quando temos a nossa primeira visão. Ficamos maravilhados e muitos nunca viram anjos, e só conhecem as suas características através da Bíblia. Êxodo 3 versículo 2 e 3.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vemos aqui um relato maravilhoso da visão de Moisés. Ele teve os seus olhos espirituais abertos, e viu o anjo de Deus dentro da chama de fogo no meio da sarça ardente que não se consumia e não queimava. O que chama atenção na visão de Moisés, é que o fogo não queimava a planta que se chama sarça. Qualquer fogo natural sendo produzido por álcool ou gás teria queimado a planta, mas o fogo espiritual não queimava aquela sarça. Isso é visão espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto a terra. Os 4 elementos como fogo, água, terra, vento, animais e qualquer coisa que tem em nosso planeta também tem no mundo espiritual. Não fique escandalizado se algum irmão tiver visão com água, vento, animal, árvore ou flores no mundo espiritual, pois Moisés teve uma visão com o fogo espiritual. Todas essas coisas que tem na terra tem no reino de Deus, e algumas coisas tem no inferno como fogo espiritual. Já água, árvores e flores não têm no inferno, por fazerem parte da natureza que tem vida. A água é vida que mata nossa sede, e não pode ter no inferno. Flores e árvores também contêm vida e não têm no inferno. Se aparecer no inferno qualquer elementos da natureza que tem vida, já não é a mesma coisa. Pode aparecer uma árvore no inferno, mas é morta. Pode aparecer flores macabras que também não têm vidas. Pode aparecer animais no inferno que torturam pessoas como ratos, vermes e outros animais. Mas todos não têm vida, e os seus estados são de mortes eternas iguais às almas das pessoas que vivem a morte eterna. Mas não há vida nessas almas, todos são mortos. Moisés, ao ver o fogo que não queimava e não pertence ao nosso mundo, um fogo celestial que pertence ao mundo espiritual e foi revelado a Moisés. Atos 7 versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Moisés, ao ver a visão da sarça ardente, ficou maravilhado, e se aproximou da sarça para observar melhor, e ali a sua audição espiritual foi aberta. Deus falou assim: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ali Deus se revelou, pois até então Moisés só sabia que tinha uma sarça diante dele e um anjo, mas ao ouvir a voz, se lembrou do Deus de seus pais, e Moisés estava maravilhado com a sarça, mas ao ouvir a voz de Deus se revelando, ficou trêmulo, e o seu temor era grande que não queria olhar, por saber que o Deus Todo-Poderoso estava ali. Observe que antes Moisés estava se aproximando maravilhado da sarça, mas ao ouvir a voz, veio grande temor que não queria nem olhar mais. O profeta Isaías também era usado no dom da visão. Isaías 22 versículo 1, peso do vale da visão, que tens agora, pois que com todos os teus, subiste aos telhados. O profeta Isaías teve uma visão com um vale, e nessa visão, Deus revela uma calamidade e um exército invasor que iria dominar a Judéia. Esses tipos de visões de exército invadindo um país para dominar, também é possível nos dias de hoje. O profeta Obadias também tinha o dom da visão. Obadias 1 versículo 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias teve uma visão sobre Edom, e Deus fala através dessa visão sobre a crueldade soberba da nação edomita e promete uma sentença. Em nosso tempo, essas visões também podem ser sobre a advertência a um país, nação ou uma igreja. O Senhor sempre usou profetas em visões e nos sonhos, fazendo conhecer os acontecimentos. Números 12 versículo 6. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O Senhor sempre se revelou aos seus profetas, e através das visões sempre se tornou conhecido e também falou em sonhos. É através desses dons que Deus sempre teve contato com os seus filhos. E nos dias de hoje não é diferente. Por mais que os crentes incrédulos venham a criticar as visões e zombar daqueles que têm essas experiências,
Veja o primeiro contato que o profeta Samuel teve com Deus quando era criança. 1 Samuel 3 versículo 8 e 9. O Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Samuel, ainda criança, teve os seus ouvidos abertos, e ouviu alguém chamar o seu nome, e pensou que era o sacerdote Eli. 1 Samuel 3 versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mesmo com a sua audição aberta, não conhecia a voz de Deus. Por isso o sacerdote Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo o ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. 1 Samuel 3 versículo 4. O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. Samuel compreendeu a voz de Deus, e a partir daquele momento começou a conhecer a voz de Deus. 1 Samuel 3 versículo 1 e 15. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Houve um tempo no tempo do povo de Israel, que Deus deixou de dar visões ao seu povo por causa da rebeldia, e Deus escolhe o jovem Samuel e se revela para ele, e Deus abre a audição espiritual desse profeta e ele ouve a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a Deus, mesmo vivendo dentro do templo. Samuel cresceu dentro do templo e tinha contato com o sagrado, mas não conhecia a Deus. Esse é o retrato de muitos crentes que estão dentro da igreja, e têm contato com a palavra todos os dias de culto e não conhecem a Deus. Se conhecessem, teriam contato. Se conhecessem, teriam alguma experiência de receber alguma coisa, nem que seja um simples dom. E muitos crentes estão há 20 e 30 anos na igreja e não conhecem a Deus, não obedecem e não seguem a doutrina. E Samuel, mesmo jovem, teve a sua primeira experiência ao ouvir a voz de Deus, e teve a sua primeira visão. No livro de Números, Deus revela 3 tipos de dons. O primeiro dom é a audição espiritual, ouvidos abertos, que é um sentido espiritual. Fala do dom da visão e também fala do dom da ciência. Números 24 versículo 3, 4 e 16. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. O Senhor fala o homem de olhos abertos. Não está falando dos olhos da carne que é aberto, mas fala dos olhos espirituais. Nesse versículo Deus fala sobre o dom da visão. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus. O que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Aquele que ouviu as palavras de Deus. Fala dos ouvidos abertos para o mundo espiritual. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo. O que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Outro dom que é revelado, é o dom da ciência do Altíssimo, que é conhecido como o dom da revelação. Esse dom começa em um nível baixo, quando o homem de Deus começa a revelar as vidas das pessoas na igreja. Depois esse dom vai ficando mais profundo, e as revelações que antes eram sobre as vidas das pessoas, agora ficam mais fortes e avançam para o mundo espiritual, e as revelações são sobre o reino dos céus, inferno e sobre visões com alguns símbolos. Voltando a falar do dom da visão espiritual, que Deus fala sobre o homem dos olhos abertos. A visão espiritual é quando Deus abre os olhos espirituais para o mundo invisível. A visão espiritual é para enxergar a ciência do Todo-Poderoso que está em oculto, escondida dentro do que é eterno. Os profetas, quando tinham visões, às vezes não falavam ao povo, e escreviam as suas visões. Abacuque 2 versículo 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor mandava os profetas escreverem as visões em tábuas ou rolos. Não é proibido escrever visões e enviar para a internet. Se não quiser gravar vídeos,
Essa visão que o profeta Abacuque escreveu era para um tempo determinado que ainda não existia, um tempo futuro. Mas Deus manda ele se apressar para escrever porque o fim virá. Joel 2 versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nesse versículo diz que no fim dos tempos o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Vejam uma abundância da presença do Espírito Santo nos últimos dias. Essa profecia de Joel se cumpre na igreja dos dias de hoje. E também perceba que as visões e sonhos aumentariam. Deus usa as visões e sonhos para revelar o que está em oculto e escondido no mundo espiritual. Deus revela os acontecimentos do tempo do fim através de sonhos e visões, e esse é o tempo em que o Espírito Santo está usando muitos, pois o arrebatamento se aproxima. Eliseu tinha o dom da visão, e pede para Deus abrir os olhos espirituais do seu moço, segundo Reis 6 versículo 17. O profeta Eliseu orou, e pediu para Deus abrir os olhos do moço para ver o seu exército angelical. O moço até aquele momento nunca tinha visto o mundo espiritual que está dentro de nosso planeta, mas através da oração e da petição de Eliseu, ele viu o mundo espiritual. É bíblico pedir para Deus abrir os olhos espirituais de um incrédulo, para ver que anjos e demônios são reais. Jó 33 versículo 14 ao 17. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela aos ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e esconder do homem a soberba. Quando Deus usa alguém em profecia e pregação, para alertar um crente e ele ignora, se Deus tem um plano na vida desse homem, irá entrar em contato através de sonhos e visões, e falará aos seus ouvidos instruindo a sua vida para a santidade, e o homem tem que selar aquela visão só para ele e não falar para ninguém, pois é algo particular entre a pessoa e Deus, e ninguém precisa saber sobre a advertência que Deus entregou. Então aquela revelação de concerto é encerrada, e tudo que é para tratar com o homem é algo particular para o apartar de todo o tropeço. Sobre as visões de Daniel, Daniel 2 versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. O profeta Daniel teve uma visão à noite, e Deus revelou um mistério para seu servo. Daniel ficou tão feliz, que se alegrou e louvou a Deus. E temos que ser igual a Daniel, louvar a Deus por tudo que o Senhor nos revela, independente se a visão é terrível ou boa, se for sobre o inferno ou o céu, não há diferença e não podemos ter medo se a visão foi tenebrosa. Temos que se alegrar, porque Deus escolheu você para revelar algo em oculto. Se Deus escolheu você no meio de muitos para revelar, é que Ele confia em você, e achou graça no seu ministério. Daniel 8 versículo 2, 16 e 26. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Susã na província de Elão. Vi pois na visão, que eu estava junto ao rio Ulai, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel teve uma visão dele mesmo perto de um rio. Esse tipo de visão de ver você mesmo em outro lugar, é igual a um sonho onde a pessoa vai em lugares onde nunca foi, e o homem que estava na visão junto com Daniel, pediu ao anjo Gabriel a interpretação da visão. Podemos ter visões, mas nem sempre entendemos o que estamos vendo, e por isso temos que pedir a revelação da visão. E no versículo 26, o anjo pediu para encerrar a visão, selar a visão, pois se tratava de dias distantes. A visão se tratava de um tempo futuro, que se fosse passada para o povo daqueles dias, não iriam entender. Exemplo: imagina Daniel falando que surgiria uma tecnologia junto com a internet para um tempo que não existia acessórios eletrônicos. Com certeza o povo não iria entender. O que entendemos,
é que tem coisas no futuro que não vão fazer diferença nos dias de hoje, pois não iremos alcançar e muito menos entender algo que vai estar em uma evolução de tempo muito avançado, e o que importa é as visões para o nosso tempo na qual entendemos. As visões que Deus mostrou para Daniel foram cerradas, porque Deus só queria revelar para o profeta e mais ninguém. E se ele falasse, não iria edificar em nada o povo, e não iriam entender. Visões seladas nos dias de hoje também é possível. Quando Deus revela algo a você, e pede para não falar e você fala, e isso irá custar um preço alto pela rebeldia. Certa vez eu estava orando, e Deus mostrou em visão uma mulher traindo seu esposo, e ele era diácono da igreja. Mas eu selei a visão, porque tive o discernimento bíblico de que não podemos destruir os casamentos, e que Deus odeia o divórcio. Depois, quando eu orei a Deus, tive uma revelação de que se eu falasse para o diácono que a sua esposa o estava traindo, ele iria sair da presença de Deus e mataria a sua mulher. Não são todas as visões que podemos falar. Tem visões que não edificam e trazem destruição de uma família. Mas por que Deus revela esse tipo de visão? Porque quer que você faça a oração por aquela pessoa. Lembre-se de que não são todas as visões que são boas. Tem visões que são tenebrosas e temos que ocultar e orar. Através das visões futuras de Daniel, o povo de Israel percebeu que não eram todas as visões que se cumpriam no mesmo tempo. E os 4 animais deixaram bem claro para o povo de Deus que cada visão tem o seu tempo. E o maior exemplo foi quando Deus falou que o povo voltaria do exílio para Jerusalém, e demorou 70 anos. A promessa era futura e se cumpriu anos depois. E o povo de Israel já estava acostumado com profecias e visões futuras, até que passaram a acreditar que a maioria das visões seriam futuras. Ezequiel 12 versículo 22, 23, 24 e 27. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Portanto dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. O povo de Israel estava em pecado, e quando o profeta teve uma visão de um acontecimento terrível que estava por vir, o povo pensou que seria no futuro e dizia: as visões não iriam se cumprir no presente, e se acontecesse seria anos depois de suas mortes. No versículo 27 Deus disse: as visões não serão para tempos longos, ou seja, não serão para um tempo futuro. As visões são para muitos dias. O povo dizia que as visões iriam perecer e teriam vida longa, pois as visões não estavam se cumprindo na mesma hora, como se algo que só podia acontecer no futuro, ou não se cumprir no tempo deles, e cresceu uma incredulidade em seus corações, e o povo sem temor continuaram no pecado, pois as visões não estavam se cumprindo. Foi quando Deus usou o profeta Ezequiel para advertir o povo, e disse que todas as visões iriam se cumprir, desde as mais antigas que o povo havia se esquecido e todas as recentes. Deus disse que o povo estava pensando que todas as visões dos profetas eram vãs e não iriam se cumprir. O povo pensou que Deus estava brincando de fazer ameaças só para intimidá-los. E as visões se cumpriram e o mal veio sobre o povo de Israel. Não podemos duvidar das visões e nem falar que não vão se cumprir. Não podemos zombar pensando que não é para agora o cumprimento. Ezequiel 7 versículo 25 e 26. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Era comum no tempo de Israel Deus não falar mais com o povo através de visões, profecias e urim e tumim dos sacerdotes, e isso acontecia quando o povo estava em rebeldia e não ouvia a Deus. E o exemplo foi o rei Saul,
que Deus não falava mais em sonhos e nem em visões e profecias, ficando em silêncio, o que fez Saul procurar uma bruxa em busca de resposta. O povo corria atrás de visões, sonhos e profecias, e Deus se calava e não revelava o grande amor que estava por vir, e isso fazia que o povo recorresse a outros deuses. Às vezes o desespero fazia o povo cometer outro erro, que era ir atrás de deuses, e assim os demônios o enganavam. Daniel 9 versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel teve uma visão e uma profecia sobre os acontecimentos futuros na época, e além de receber a visão, também recebeu a revelação sobre as 70 semanas sobre o povo de Israel, para cessar as transgressões e dar fim aos pecados. Embora Jesus tenha vencido o pecado, a terra ainda está vivendo na transgressão, e o pecado se produz, para expiar a iniquidade. Jesus já cumpriu isso na cruz do Calvário. Se não fosse isso, ninguém teria experiência de arrebatamento e nem intimidade com o Espírito Santo, e nem teria o prazer de ser arrebatado ao céu e ver o que está sendo preparado para a igreja. O véu espiritual foi rasgado. Isso é a graça de Deus. Então só os que estão na graça, mesmo vivendo nessa terra cheia de iniquidade, são salvos. Mas o sangue de Jesus ainda vai cessar as transgressões e dar fim ao pecado, pois as profecias têm que se cumprir todas, para que o sangue de Jesus venha purificar a terra e trazer justiça eterna, ou seja, a justiça de Deus irá ser eterna na terra onde não haverá mais pecado e nem injustiça. O Santíssimo Lugar será ungido, ou seja, a Jerusalém do povo de Israel será purificada e ungida. Selar a visão e a profecia significa que Daniel não pode passar ao povo, pois se trata de um futuro tão próximo que ninguém iria entender. Aqui está a onisciência de Deus, que sabe de todos os acontecimentos futuros e ainda revela para o seu servo. Daniel 10 versículo 1 ao 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, Daniel, estive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios,
Então abri a minha boca, e falei dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como pois pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez, e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse: Sabes por que eu vim a ti. Agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel vosso príncipe. Daniel teve uma visão e recebeu entendimento, e foi muito tempo de oração para receber, pois o anjo estava impedido de entregar a revelação, e existia uma grande barreira espiritual que o anjo enfrentava, e era contra o principado muito poderoso, o príncipe da Pérsia. Sobre as visões de João, o apóstolo. Agora irei falar sobre visões de demônios híbridos, e isso está na Bíblia e passa desapercebido quando muitos leem. Apocalipse 9 versículos 19, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. O poder de destruição está em suas bocas, e as suas cabeças de leão danificam, e as suas caudas semelhantes a serpentes. Esses cavalos são cavalos de guerras, e quem estão cavalgando sobre eles, são demônios que têm a couraça de fogo misturado com jacinto e enxofre. Essa classe de demônios são uma das piores classes do mundo espiritual, e estão presos por serem terríveis. Os cavalos desses demônios também são uma classe de demônios terríveis, que por onde passam, deixam um rastro de destruição. Esses cavalos que servem de montaria a esses demônios, são demônios híbridos, e não são apenas animais. Na feitiçaria, eu vi um cachorro grande, já vi um gato que tinha um olho na testa, vi uma serpente vermelha, vi um touro. Todos esses animais já apareceram para mim, e desapareciam, e não eram animais, e sim demônios. Existem classes de demônios em forma de animais e andam de quatro, e são chamados de classes inferiores. Já essa classe de demônios cavalos híbridos que irão causar destruição no fim dos tempos, embora sejam animais, também não é uma classe qualquer. Esses cavalos não são animais irracionais. Todos os animais no mundo espiritual têm raciocínio de humanos, e podem falar com você. Um porco demoníaco, um dos animais do inferno, apareceu em minha casa quando ainda era uma bruxa. Esses animais também são demônios e podem ser chamados de animais demoníacos iguais esses cavalos do Apocalipse. Quando era uma bruxa e fui ao inferno, relatei os setores do inferno, mas não relatei sobre os insetos e animais que eu vi lá no inferno. Eu vi besouros do Egito chamados escaravelhos, sapos, gafanhotos, lesmas, escorpiões, minhocas, e tinham as suas aparências demoníacas, e davam gargalhadas. A classe desses demônios é inferior por se tratarem de animais quadrúpedes, ou seja, eles não podem andar de pé, e caminham de quatro. Vocês irão ver na internet testemunho de pessoas que viram ratos, insetos e outros tipos de animais atormentando as pessoas. Na eternidade os animais são eternos, estranhos e nunca morrem. Quando a Bíblia fala que o bicho nunca morre, está se referindo aos animais demoníacos e insetos infernais. Esses animais são uma classe de demônios que torturam as pessoas, e existem outras classes de animais demoníacos que torturam as pessoas. É o caso dos vermes do inferno. Marcos 9 versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Os vermes nunca morrem. Esse versículo é a prova de que existem animais pequenos torturadores no inferno. No mundo espiritual tem animais também, tanto no céu quanto no inferno. No céu tem aves, peixes e outros animais. Se vocês pesquisarem na internet, irão ver pessoas que viram animais no céu, por mais que os críticos achem loucura. Apocalipse 4 versículos 6 a 8.
e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. No céu os animais falam, eles adoram a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo. Se os animais falam, eles podem conversar com você no céu. Até a natureza fala. Já ouvi testemunho de arrebatamento dizer que as flores cantam louvando a Deus. Esses animais celestiais são como os anjos. Não sei explicar se são uma classe de anjos ou são animais angelicais. Nesse versículo fala dos 4 animais. A descrição dos 4 animais é de que os seus corpos eram cheios de olhos na frente e atrás. No mundo espiritual é dessa maneira. As coisas são absurdas e exageradas, porque tudo que é eterno não tem fim. Isso é um exagero. O mundo espiritual é infinito e não existe contagem de tempo. Isso é exagero. Anjos que nunca morrem e estão desde a criação do mundo. Isso é exagero. Um lugar cheio de ouro e todas as pedras preciosas que pisamos em cima. Isso é um exagero. O ser humano que sofre aqui na terra e vai morar lá. Isso é exagero. O cristão ao entrar lá tem a vida eterna e viverá para sempre. Isso é um exagero. Ao falar exagero, quero dizer que tudo é abundante, e até o conhecimento sobre Deus é abundante. Então, não se espante ao ver os animais cheios de olhos. Na terra os animais têm 2 olhos, porque no céu tem animais que têm muitos olhos e até falam com você, e louvam a Deus dizendo: Santo, Santo e Santo. E ainda tem inteligência humana. Isso é sobrenatural. E os animais aqui da terra são irracionais e não falam. As aves têm 4 asas. Os animais do céu têm 6 asas. Coisa que nunca verão na terra. E se alguém ver, é um milagre divino. Porque na terra tudo é natural, e as coisas são normais. Enquanto no mundo espiritual, tudo é complexo demais. Quando Jesus disse: Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, peça para esse monte se lançar no mar. Em nosso mundo natural, um monte nunca irá caminhar para o mar, mas no mundo espiritual, o monte caminha, porque nesse mundo sobrenatural tudo acontece. E a fé é uma arma sobrenatural e não natural, porque crê no impossível, naquilo que não tem mais solução aqui na terra. A fé veio do mundo espiritual, pois no céu o monte se move e até louva a Deus. A fé Deus mandou da eternidade para a terra, e o objetivo disso é mover as coisas naturais e fazer o sobrenatural se realizar em um mundo natural. Os animais do céu são híbridos, rostos de leão, boi, corpo de águia. E se algum crente ver um animal híbrido no céu, ao falar na terra será chamado de herege e louco. E isso está na Bíblia. Não é algo novo, não, igreja. E alguns irão dizer: esses 4 animais são anjos. E não são animais, pois animais não falam e não adoram, e são irracionais. A resposta que eu falo é que todos os animais do céu são semelhantes aos anjos, porque adoram e louvam a Deus, e não podem se reproduzir. Jesus disse que o crente também será semelhante aos anjos, não irão casar e nem ter filhos. E os animais do céu são semelhantes aos anjos e não irão se reproduzir no céu, pois no eterno ninguém pode se reproduzir, já que a reprodução é para substituir aqueles que morrem. Então fica claro que tanto no céu quanto no inferno vai ter animais híbridos. No céu, a descrição dos querubins que têm os pés de bezerra é uma forma de anjos híbridos, embora exista mais classes de anjos que também têm essas misturas. Por isso tem pessoas que já viram demônios com os pés de bezerra, e isso pode ser a prova de que esse demônio já foi um querubim, ou de outra classe híbrida que se rebelou no céu e foi lançado para a terra. Eu me lembro de um irmão que viu um demônio com asas de morcegos e pés de onça.
e a cabeça de crocodilo. Esse irmão, ao falar da visão na igreja, foi zombado naquela época. E se nos dias de hoje colocasse na internet, os incrédulos iriam zombar e fazer chacota dizendo que é fábulas e fantasias. Embora a Bíblia descreva as características dos cavalos demoníacos e ainda fale dos 4 animais que Daniel viu na visão, e todos eles eram híbridos, nenhum animal tinha suas características normais. Quando se trata do mundo espiritual, sempre vai ter algumas misturas. Até a estátua que Daniel viu tinha os pés de barro misturado com ferro. E está na Bíblia todas as descrições. Mas Satanás tem cegado o entendimento de muitos para que não creia. Tem a Bíblia, e talvez já tenha lido toda. Mas o entendimento espiritual está cego. Muitos fazem teologia, e até mesmo fazem mestrados e doutorados em teologia e hebraico, e ainda continuam com as vendas espirituais em seus olhos. Isso explica que a palavra de Deus é espiritual, e não é de entendimento humano. Apocalipse 22 versículo 1, 2 e 10. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Uma revelação sobre o reino celestial de Deus. João teve o privilégio de ver, e quem está na graça vai ter o mesmo privilégio de também ver esse reino, e já são muitas pessoas que têm esses arrebatamentos. E o anjo pediu para João não celar, não ocultar as palavras da profecia, pois o tempo está próximo e o povo tinha que saber dos acontecimentos futuros. No tempo de Daniel, muitas revelações foram seladas, pois Daniel era profeta do Antigo Testamento. E já no tempo de João, que já é o tempo da igreja, o anjo pediu para não selar. Estou encerrando a última parte sobre o dom de visão espiritual. Que todos fiquem na paz de Deus.